ambiente de sala. Olá, está a ouvir o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Neste episódio vamos até à Brutéria, no Bairro Alto, falar com o artista português Noé Sendas. O motivo é a exposição Going Home, que é o resultado de uma reflexão que teve como ponto de partida a ideia de casa. São várias peças multidisciplinares inéditas para ver até 15 de janeiro. Eu sou Susana Araújo e este é o Frente de Sala. É no ateliê que se sente em casa. Cresceu dentro desse ambiente de oficina em constante experimentação. Por estes dias está em Lisboa. Tem aqui montado o seu ateliê base, um refúgio onde trabalha e onde guarda os objetos que vai encontrando na cidade e que de alguma forma lhe despertam o interesse. São elementos fundamentais na sua obra, feita da exploração desses materiais de arquivo que modifica, combina e sobrepõe. Noé Sendas nasceu em Bruxelas em 1972 e vive e trabalha entre Lisboa, Madrid e Berlim. Expressa-se em vídeo, escultura, colagem, desenho e fotografia para criar peças que são pequenas narrativas que desafiam o olhar do espectador. Juntamente com a Brutéria, o Centro Cultural dos Jesuítas Portugueses, no Bairro Alto, Noé Sendas pensou uma exposição para aquele espaço e o resultado pode agora ser visto até ao dia 15 de janeiro. A mostra Going Home é uma reflexão sobre a ideia de casa. Tudo começou numa conversa informal no pátio da Brutéria. Rita Alves, a diretora da Galeria Presença, no Porto, João Sarmento, o diretor artístico da Brutéria, e Noé Sendas encontraram pontos em comum entre a história da casa e o percurso do artista. Estivemos a falar um pouco dos meus interesses, dos interesses também do João Sarmento, das coisas que ele procurava, da relação com este espaço, com este edifício, e de repente fazia sentido, por causa de eu sempre trabalhei com uma ideia de corpo-ateliê, e aqui há uma ideia também de corpo-casa. A Brutéria parte de uma revista, que é a Brutéria, que é uma revista muito antiga, e depois transforma-se num espaço, e também no meu trabalho também há essa transformação de referências literárias, referências cinematográficas, depois na instalação no espaço. Não sei, a conversa começou assim de vários pontos, e de repente disseram, não, vamos fazer um projeto aqui, vamos desenvolver um projeto. E eu disse, pronto, mas eu quero estar aqui. E assim fez. Ao longo de quase um ano, a Brutéria foi a sua casa. Viveu, estudou e observou o espaço, tornando-o também seu, como tantas outras pessoas fazem diariamente. E aí você vai percebendo as dinâmicas da casa. Comecei a ler um pouco sobre o edifício, sobre a história do edifício, sobre a história do Bairro Alto. Isto é tudo um olival. Esta é das primeiras casas do Bairro Alto. É uma casa quase que germinada com uma casa ao lado. É uma casa que tem uma parte da fachada escondida. Portanto, tem várias especificidades. E a partir daí começamos a pensar no projeto. Ana Cleto é a curadora da exposição, feita quase na totalidade de peças inéditas, escolhidas especialmente para o efeito. Não quer dizer que as peças sejam feitas para o espaço, mas há um casamento entre o espaço e as obras. Não é chegar lá e pôr. Há que pensar quais são as peças que vão para esse espaço, como é que elas se relacionam entre si e como é que elas se relacionam com o espaço. E nesta exposição, peças inéditas são para aí 90%. Vamos buscar umas peças muito antigas que se relacionavam com algumas ideias que fomos cozendo e descozendo ao longo da exposição. E diria que 50% foram pensadas muito para o próprio espaço. E algumas foram construídas ao longo do projeto, ou seja, não são para o próprio espaço, mas foram feitas sabendo que ia haver esta exposição. Entre as peças mais antigas está mesmo o primeiro desenho que Noé Sendas se lembra de ter feito quando tinha 6 anos de idade. É um retrato do pai e está na gênese de toda a exposição. Voltando à ideia de casa, eu pensei o que é para mim a minha casa de partida em relação ao meu fazer. E a minha casa de partida é um desenho que eu fiz do meu pai, é um retrato do meu pai, feito no ateliê do meu pai, sob a supervisão do meu pai. Vá lá. E esse desenho, por acaso, tenho, podia não ter, mas por acaso existe, e tenho, e está exposto. E depois o que eu tentei fazer foi relembrar-me desse momento em que eu estava a desenhar o meu pai. O meu pai já faleceu há 20 anos, tenho uma memória já muito vaga da presença física dele,
mas o que eu queria era voltar a esse momento, estar no ateliê dele a desenhá-lo, essa minha relação com o desenho e com a figura do meu pai. Este momento na infância é a casa de partida não só desta exposição, como também de toda a prática artística de Noé Sendas. E do exercício de memória que ele despertou resultam outros desenhos também expostos na Brutéria. Foram feitos literalmente de olhos fechados. Eu estava sentado na mesa, fechava os olhos e pensava no momento em que eu estava no ateliê do meu pai a desenhá-lo. E como é que eu estava a fazer, como é que eu estava a escrever, no fundo a escrever, a desenhar. Como é que era esse gesto? Eu lembro que era com carvão. Carvão é uma coisa que se parte facilmente. A mão de uma criança é difícil dominar uma peça de carvão. Havia ali um desafio do que eu estava a ver, mas também como é que eu passava isso para um outro suporte, essa transição. Em Going Home há uma predominância do desenho. É um regresso e uma redescoberta de uma técnica que o artista acredita estar mais no olhar do que na própria mão. Nesta exposição há muito de desenho, mas desenho porque eu não desenhava realmente há muito, muito tempo. E fiquei contente de perceber que o desenho não tem a ver com a mão, mas tem a ver com o olhar. Ou seja, uma pessoa vai treinando o olhar ao longo da vida e quando vai fazer um desenho está lá tudo. O desenho não é feito pelo gesto da mão, mas é feito pela apreensão feita pelo olhar. Ou seja, o que importa é o momento em que eu decido se o desenho é bom ou não é bom, é para mostrar ou não é para mostrar. E esse momento de decisão é que faz com que os desenhos tenham mais qualidade ou menos qualidade. Pois a parte do gesto não é tão importante. Isso foi bonito ter-me a perceber que realmente isso é assim. Característica transversal a todo o seu percurso artístico é o recurso a objetos que encontra na rua e nas feiras por onde passa. Noé Sendas quer preservar e dar uma nova vida a essas coisas destinadas ao esquecimento. Ao fazê-lo, acredita estar também a capturar o espírito da cidade. Tentar resgatar ou dar uma nova vida a alguns objetos. Isso acontece muitas vezes. Um exemplo simples é estou numa feira da Ladra, começa a chover e as fotografias vão se molhar, vão se estragar. Uma fotografia molhada, estragada, vai para o lixo logo. Então a minha ânsia é tentar salvar uma imagem que eu possa retrabalhar de outra forma. As feiras da Ladra, eu faço muitas feiras, faço a de Lisboa, faço a de Madrid, faço a de Bruxelas, que também são retratos das cidades e do seu momento. É muito curioso ver uma pessoa vai à feira e percebe as dinâmicas da cidade. Aqui em Lisboa, há 5, 10 anos atrás, foi um momento em que a feira da Ladra estava fortíssima. Foi o momento em que se começaram a ir essas casas a ser despejadas. Estavam objetos dos anos 30, 20, 30 a saírem e coisas maravilhosas. E que características têm que ter esses objetos, essa matéria-prima de trabalhos futuros? Às vezes é não entender o que é. Eu muitas vezes encontro-me a perguntar à pessoa que está a vender, mas sabe para que é que isto serve? São objetos estranhos que não têm, à partida não os conheço, têm qualquer coisa que me atrai, mas nem sei para que é que eles servem. Esses são um ponto de partida. Outras vezes eu também sou colecionador, ou seja, se há uma imagem que se relaciona e que casa com outras imagens que eu já tenho no ateliê, eu tento juntá-la às outras. Portanto, tenho 3 imagens e vejo uma quarta que faz parte daquele grupo, uma relação que eu criei, quero juntá-la e tê-la juntar com as outras. E são coleções um pouco estranhas, mas que muitas vezes depois são utilizadas em obras. Porque o meu ateliê casa, vá lá, é um espaço onde vão para muitos objetos que andam por lá durante anos e de repente saem novamente e entram numa exposição. No processo criativo não há regras pré-estabelecidas. Os objetos colecionados podem sair da prateleira a qualquer momento. A arte feita um pouco ao ritmo da vida. Eu resolvo muitas peças a dormir, que é uma coisa que acordo e sei exatamente o que é que eu vou fazer. Ou seja, tenho um problema, tenho uma questão, ando com ela às voltas e de repente, no dia seguinte de manhã, tenho a peça resolvida e é só fazer. Isso acontece muito. E com o tempo tenho menos projetos, ou seja, não tenho um projeto de fazer uma coisa. As coisas são mais necessidades e são mais urgentes. Ou seja, eu sou mais rápido a trabalhar, estou mais tempo na preparação, mas quando vou trabalhar sou mais rápido e não tenho tanto um projeto, vou daqui para aqui, vai acontecer isto e depois faço esta peça. Não, as coisas... É um pouco mais como a vida. Uma pessoa pensa que vai fazer isto, mas depois acontece uma pessoa na rua e acontece outra coisa e deixo-me ir para essa vida de ateliê. Sempre que combina objetos numa peça, sejam eles uma velha fotografia, um pedaço de porta ou umas baquetas de bateria, como acontece nesta exposição, Noé Sendas está simultaneamente a cruzar pequenas narrativas que cada um desses objetos sugere. Um trabalho artístico que é também uma maneira de contar histórias.
Gosto de micronarrativas. São narrativas que podem ser 2 fotogramas. Eu sempre repito muitas vezes esta situação, que é um filme. A partir do momento em que eu tenho 2 fotogramas, eu posso fazer um filme, posso contar uma história. Portanto, tenho 2 imagens e com essa junção dessas 2 imagens consigo chegar a outro sítio. E essas micronarrativas interessam muito na construção, na minha maneira de ver as coisas. É juntar 2 elementos e provocar um terceiro, que não existia. Diz que pode soar a clichê, mas afirma que cria e faz peças para se sentir vivo. Quer provocar o diálogo e deixar pistas que estimulem a discussão. Estou a pensar assim em voz alta. Interessa-me estar vivo. E eu, para estar vivo, tenho que estar a trabalhar. Portanto, primeiro é isso. É uma coisa... Eu quero estar vivo para fazer peças, faço peças para estar vivo. Isso é um princípio, não é? É o que me faz mover, mas isso não quer dizer que as mostre às outras pessoas, nem que considere que sejam obras a ser visíveis. Mas de uma forma mais íntima é isso. Isso permite-me querer estar cá no dia da manhã e querer estar cá para fazer coisas. São encontros que eu marco comigo mesmo. Amanhã encontramos outra vez no ateliê para fazermos isto. Essa dinâmica para mim é muito importante. Depois, claro, gosto de conversar com as outras pessoas, portanto, gosto de pôr as peças em sítios em que as pessoas possam ver e a partir daí criamos conversas como a que estamos a ter agora, ou como tenho com outros autores vivos, não vivos, para trás, para a frente, um bocado deixar pistas para possíveis conversas. Frente de sala. Nasceu em Bruxelas, viveu em Londres até aos 17 anos e agora vive o tempo entre Lisboa, Madrid e Berlim. Já terá vivido tanto tempo fora do país como em Portugal. São os momentos e as dinâmicas das cidades que o fazem procurar o sítio mais propício para a prática artística. Lisboa mudou muito. Muitas das coisas que eu fui à procura quando saí de Lisboa, neste momento estão em Lisboa. Ou estiveram, agora já menos, mas estiveram aí há 10 anos atrás. Eu quando fui para Berlim, fui à procura de determinadas características que depois Lisboa teve em 2010, 2011, 2012, que são momentos em que muitas pessoas migram para um sítio, muitos criadores migram para um sítio e há toda uma dinâmica. Isso aconteceu em Lisboa. Há 10 anos, antes depois de virem a seguir, vem a especulação e de repente as cidades ficam como está agora Lisboa. E perdem um bocadinho uma dinâmica mais cultural, mais experimental, mais low cost, em que é possível fazer um determinado tipo de coisas que hoje em dia já é muito complicado de fazer. Eu acho que há muita coisa a acontecer em Lisboa. O que eu acho que neste momento é complicado é viver enquanto artista em Lisboa, ou seja, o mercado é muito pequeno e especialmente as pessoas das gerações mais novas, quando as pessoas têm agora os 30 anos, 20 e tais, deve ser muito, muito complicado, porque as rendas estão muito altas, o custo de vida está muito alto em Lisboa e o mercado é muito pequeno. Na obra de Noé Sendas encontramos escultura, vídeo, desenho e fotografia, que ele combina em instalações multidisciplinares. Mais do que dominar qualquer uma dessas técnicas, é a junção dos diversos elementos que mais lhe interessa. Eu vejo-me sempre mais como um editor, na realidade. Ou seja, eu nas várias áreas que eu faço é a tal edição de juntar uma imagem, um som, juntar coisas que façam sentido. Depois as técnicas em si, quando eu tenho alguma mão, portanto facilmente consigo fazer um desenho, consigo fazer uma escultura, eu próprio. Há pessoas que têm que pedir outras pessoas para fazer, tenho essa rapidez de gesto, ou seja, quero fazer um desenho e resolvo. Para o que eu quero fazer, consigo resolver. Mas o que me interessa mais é mesmo a edição no sentido de juntar ideias para provocar outras situações. Going Home está na Brutéria até ao dia 15 de janeiro. Se nos está a ouvir, mas ainda não a visitou, saiba que cada dia que passa é menos uma oportunidade de conseguir a oferta de uma peça desta exposição. Já que os visitantes complementam as obras, porque as obras não existem sem os visitantes, quis ter uma peça que fosse mesmo uma oferta. Então fiz uma edição de um desenho, é uma edição 37, que é os 37 dias em que a exposição está aberta ao público. Portanto, cada dia é um 37, 2 37, 3 37, e cada dia é um desenho e a pessoa pode levar consigo, a pessoa que o encontrar leva consigo. É curioso, muitas vezes as pessoas veem o desenho, não o levam, depois há alguém que o leva e vão perguntar, mas aquele desenho que estava ali era ok. E então só se apercebem no momento em que já não o têm. É curioso essa timidez que as pessoas têm em relação a um objeto que está supostamente perdido.
Já sabes, está feito o convite para encontrar esta peça perdida e descobrir as outras, resgatadas por Noé Sendas, para esta exposição na Brutéria, na rua São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto. Mr. Brown. Eu acredito que toda a vida é sagrada. Agora, de agenda na mão, é tempo para algumas sugestões para os próximos dias. Se gosta de viver o Natal na rua, há feiras e mercados que celebram a época um pouco por toda a cidade. Um deles é quase paragem obrigatória nesta quadra natalícia. O Wonderland Lisboa, no Parque Eduardo VII, tem entrada gratuita e oferece gastronomia, uma roda gigante e pista de gelo, até ao dia 5 de janeiro. O Teatro da Trindade tem em cena até 16 de fevereiro uma nova peça encenada por Ricardo Neves Neves. À frente de um elenco de estrelas, Custódia Galego interpreta uma médica de origem judaica que, ao negar a visita de um padre a uma jovem adolescente moribunda, desencadeia um conjunto de reações imprevisíveis. A médica é um texto do encenador britânico Robert Icke. As pessoas, em vez de se engrandecerem pela comunicação com os outros, isolam-se. De terça a sexta, mediante marcação prévia, o Museu Nacional de Etnologia promove visitas às suas reservas. Conheça as Galerias da Vida Rural, um espaço dedicado à agricultura, pastoreio, tecnologias tradicionais e equipamento doméstico na sociedade rural em Portugal. E veja todos os objetos ali guardados procedentes das sociedades ameríndias nas galerias da Amazónia. De 26 a 28 de dezembro, o Festival Emergente ocupa o espaço Bota, nos Anjos, para dar palco à nova geração da música portuguesa. A Surma, Maria Reis, Baleia 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 e Aggressive Girls juntam-se 8 nomes super emergentes, selecionados a partir de um convite aberto. Informações sobre estes e outros eventos estão disponíveis em agendalx.pt. O Frente Sala fica por aqui, mas volta já no próximo ano para lhe trazer mais cultura. Até lá! Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.